Tá bom. Ô, Sam, então conta pra gente, o que que é esse trabalho com a equipe de ajuda? Como é que a gente, né, a escola pode formar essa equipe de ajuda? Qual é a finalidade, o objetivo? Como que a gente forma esses alunos para integrarem uma equipe de ajuda e por quê, né, que é importante que a escola tenha esse olhar e esse trabalho? Então, vou começar pela última pergunta, né? Pela questão do porquê. Por que que a escola precisa ter isso? Porque a escola precisa ser um lugar seguro, um lugar de acolhida, um lugar de convivência saudável. Ponto, né? Ponto. Então, isso já é... Se a gente quiser buscar muitas outras justificativas, eu sou capaz de te passar uma lista. Mas se a gente parar para pensar que a escola precisa ser um lugar de acolhida e seguro, já valeu a pena todo o esforço que a escola vai fazer para implantar uma equipe, né? Mas agora, o que são essas equipes de ajuda? Na verdade, elas são um tipo de sistema de apoio entre iguais, né? Então, aí no mundo todo, em vários países, tem diversos tipos, né? Então, tem as equipes, tem um sistema que é o de acolhida, tem os cybermentores, tem os alunos tutores, os alunos mediadores, e tem também as equipes de ajuda, em alguns países chama-se alunos ajudantes, em outras equipes de ajuda, né? Mas a gente aqui no Brasil, a gente optou por seguir esse modelo espanhol, né, do professor José Maria Vilés Martínez, da Universidade de Valladolid. E aí ele sugere, né, ele prefere equipe de ajuda, por que não ajudante, aluno ajudante, né? Qual a Quando a gente diferença, né? trabalha... Porque aqui no Brasil a gente tem o aluno ajudante, né, nas salas de aula, e aí a gente não Não, pode confundir. isso é completamente diferente do aluno ajudante, né? Então, assim, o aluno ajudante aqui, com os pequenos, educação infantil e fundamental, são aqueles alunos que auxiliam o professor nas tarefas do dia a dia, né? A equipe de ajuda não auxilia o professor, né? O trabalho, a função dela é auxiliar a convivência, auxiliar os colegas, né? Essa é a primeira quebra que a gente tem que fazer, né? Se a escola optar por criar uma equipe como essa, né? Então, os alunos não estarão aqui para ajudar o professor a nada. Olha, eles estão fazendo bagunça, vai lá conversar, né? Como a gente já viu, que aluno da equipe de Sim. ajuda resolve tudo. Aluno da equipe de ajuda não resolve tudo. Eles estarão observando, cuidando e atuando de uma maneira específica, que eu já vou falar já, em favor do outro, protegendo, acolhendo, acompanhando, né? Fazendo com que o outro tenha a escola como esse espaço de acolhida e proteção e de convivência Uhum. saudável, né? Então, Então, ele não é um sujeito que vai atuar para ajudar o professor ou para ajudar nas questões que aparecem de indisciplina na sala de aula. Então, não é essa a função, né? A gente está falando de não. um outro tipo de trabalho. Isso. Primeiro que as equipes de ajuda, né, a complexidade do trabalho, elas não são sugeridas para crianças pequenas, né, de educação infantil, Fundamental 1. É um grupo é um trabalho, né, de protagonismo sugerido para Fundamental 2. Né? Então, por quê? Porque eles vão lidar com problemas e conflitos do outro, né? E os menores nem sempre conseguem separar os problemas e os conflitos dos outros, né? Então, a gente tem esse cuidado. Então, qual é a idade adequada para se ter uma equipe de ajuda? Então, se a sua escola tem todos os segmentos, foque a equipe de ajuda no Fundamental 2, né? E aí, a equipe de ajuda é um tipo de sistema de apoio entre iguais. O próprio nome sugere, né? Então, é sistema onde os alunos se apoiam, onde os alunos se ajudam. E aí, o que eles fazem? Né? Então, a escolha deles também é bem específica, mas eles atuam com aquele aluno que está isolado, com aquele aluno que está excluído, com problemas de diversas naturezas dos alunos quando eles resolvem desabafar. Eles atuam também quando eles percebem que algum aluno está com alguma dificuldade pedagógica até, né, em oferecer ajuda, inseri-lo em algum grupo, alunos que chegaram na escola recentemente. São esses problemas, aqueles que ferem a nossa emoção, os nossos sentimentos, né? Então, a primeira característica que o aluno precisa ter, né, a gente já pode entrar nesse assunto, é a questão da observação, né? Ele tem que estar disposto a observar. E aqui na escola que eu Tem que ter trabalho, a esse gente tem... cuidado, né, de olhar o que está acontecendo, né? Esse cuidado com o outro e de Exatamente. olhar o outro inserido dentro desse ambiente que a gente está convivendo, um olhar sensível, né? E aqui na escola que eu trabalho, tem as equipes de ajuda, né?
E é muito interessante, porque eles, inclusive, veem o contrário também. Então, quando alguém é muito falante e está quieto, e eles percebem o contrário, quando alguém é mais tímido e está querendo se colocar, olha, tem alguma coisa acontecendo, né? E aí eles montam um plano para atuar, enfim, né? Ou montam algumas ações para atuar. Então, é muito Eles se interessante, porque conhecem, né, Sandy? eles se Eles conhecem, convivem e eles se conhecem, eles sabem quando tem alguma coisa que não tá bem, né? quando tem alguma coisa que está fora do normal, né? É. E é muito interessante que eles conseguiram também acompanhar isso até em ambiente virtual. Até em ambiente virtual eles deram conta de perceber isso também, né? Então isso Agora, foi nesse bem legal. momento Agora, online. nesse momento de aulas síncronas, de aulas remotas, eles conseguiram observar também. Então, eu imagino que em todos, né, assim, essa característica da observação é a primeira. Mas não basta, né? Porque para fazer parte dessa equipe de ajuda, que ela faz o quê? É quando os alunos são colocados como protagonistas em favor da convivência, do dia a dia, o aluno precisa ter algumas características. Então, a própria escolha desses alunos, ela é uma escolha bastante específica. Não é o coordenador que vai dizer, você, esse é bem falante, esse é bem dinâmico, esse tem carisma. Não. Né? Quem Esse tem uma escolhe os postura de alunos liderança na sala, não. né? Interessantemente, em muitas salas de aula, inclusive que eu já fiz escolha também, não é o aluno representante de classe. Não é, né? Porque a Uhum. dinâmica, a gente utiliza uma dinâmica chamada o segredo. Então, eles têm que pensar num segredo, para quem que eles contariam, aí por que que você contaria isso para essa pessoa, que valores essa pessoa tem para que você desejasse contar isso para ela. E aí, a partir desses valores, que eles vão pensar quem na nossa classe tem esses valores. Então, quais valores surgem? O primeiro é a questão da confiança. É alguém confiável, que sabe escutar, né? Que não é fofoqueiro, enfim, eles vão colocando vários valores, né? Mas a confiança é um inegociável, né? E aí eles fazem uma votação. E aí, quando eles veem todos esses valores na lousa, né, depois da dinâmica, que é uma dinâmica mais comprida, então, olha, quem aqui na classe de vocês tem esses valores? Observador, companheiro, que sabe escutar, confiável, não é fofoqueiro, integra todo mundo, não exclui ninguém, porque geralmente são essas coisas que aparecem. E aí eles votam em pessoas que muitas vezes é aquele quietinho do canto da É sala, o né? quietinho. Eu Quer dizer, lembro que então eu a fiz gente uma não vai votação. escolher o amigo, né? Aquele que é meu Não, amigo, meu melhor amigo. A gente tem todos esses critérios para escolha, eles são importantes porque os alunos olham, né, para essas características ali entre eles, e muitas vezes é aquela pessoa que eu não tenho uma relação tão próxima, né? Não é o meu melhor amigo. Mas eu acho que ele é uma pessoa confiável, ele é uma pessoa que está atento, né, a tudo, é uma pessoa que gosta de ajudar. Então, o olhar, ele é diferente, né, para esses alunos sim. quando eles vão escolher esse integrante. Eu lembro uma escolha que eu fiz ano passado, numa rede Ah, pública. Daí, depois da votação, uma menina chegou, uma menina do sexto ano chegou para mim e falou assim: Dona, tô passada, a representante de classe não ganhou nenhum voto. Eu falei, por quê? Porque quais são as características para ser um representante de sala? Ela talvez tenha. E quais são as tenho. características para ser um aluno da equipe de ajuda? Talvez ela não tenha, né? E tudo bem, não tem problema, né? Mas é muito interessante a gente ver aquele, muitas vezes, quietinho, tendo esse espaço de ação, né? Porque a minha ação é observar, é cuidar, é acolher, e muitas vezes não é vista, né? Então, agora eu tenho como agir, agora eu tenho um espaço para cuidar do outro, como é importante cuidar para mim, né? Ô, Sam, Enfim, e uma questão polêmica, você falou lá no começo, né? Às vezes a gente tem um aluno que é o alvo de bullying, e às vezes a gente tem o autor de bullying que é escolhido por esses pares para integrar a equipe de ajuda. Você passou por uhum. alguma experiência que isso aconteceu? Por que que será que isso acontece? Eu passei por uma experiência, eu acompanhava uma equipe, e o Ah, menino, ele era alvo e também era autor. Ele intercalava, né? Então, assim, porque eu sinto essa dor, às vezes eu causo essa
Voltei. Voltou, voltou. Vamos lá. Voltei. Desculpa, eu caí. Apareceu que minha conexão estava ruim. Desculpa, só eu Tá. não ouvi o que você falou. Imagina. Então, vamos lá. Às vezes as escolas acham, né? Ah, esse aluno fez alguma coisa errada, né? Enfim, agiu de forma inadequada, a gente tira da equipe de ajuda. Equipe de ajuda, fazer parte da equipe de ajuda não é prêmio, né? Então, de forma alguma, pode ser o aluno que ganhou como uma recompensa, né? A equipe de ajuda é também espaço de formação, de construção e reconstrução de valores desses meninos e meninas. Então, tem uma pesquisa espanhola também que mostra uma espécie de autoavaliação, né? Dos próprios alunos membros das equipes de ajuda, dizerem o que eles melhoraram, e os pais desses alunos também dizendo o que eles melhoraram, né? Então, a questão da empatia, do agir não tão impulsivamente, né? Então, quem faz parte da equipe de ajuda também é formado, né? Também é cuidado, não só para o outro, né? Enfim. Então, mesmo ele sendo autor, de repente este seja o espaço que ele tem de conviver com quem defende, de conviver com quem protege. E talvez seja o único meio que ele tem de mudar a sua postura, né? De reconstruir os seus valores, né? Então, por que eu vou tirar essa possibilidade de alguém? Não posso tirar isso, né? Porque todos têm chance o tempo todo, né? Não. Isso é uma coisa que a gente acontece, né, às vezes nas escolas, e aí as pessoas perguntam, mas como assim? Ele é o autor de bullying, ele vai fazer parte da equipe de ajuda, né? Então, isso que você falou é muito importante. É uma oportunidade para ele, né, reconstruir valores, para ele se ver no grupo de pares e se ver de outra forma, agindo, né, com outros valores ali, enfim. Então, é uma oportunidade de formação também, né, para esse sujeito que é autor, tanto o autor quanto o alvo, de se desenvolver, né, e de reconstruir valores que são diferentes daquele que eles têm. Sim, sim, porque ali, se a gente parar para pensar, eles estarão numa convivência quase que diária com pessoas que estão olhando e cuidando, né? E aí, os valores, eles precisam fazer sentido para mim, né? Fazer com que eu me sinta satisfeita em agir de determinadas maneiras, né? Então, imagina só, eu de repente sou um autor, cuido de alguém, me sinto bem em fazer isso, me sinto satisfeita. Então, talvez os meus valores, eles comecem a ser modificados, né? E eu tenho chance de ser alguém diferente. E a gente já viu casos também, né? De autores que deixaram de ser autores, né? Enfim. Então, é uma possibilidade de cuidado para quem está dentro da equipe e fora da equipe, né? Então, é uma coisa que a gente precisa abraçar, porque a gente não movimenta um monte de gente para salvar uma só. A gente movimenta um monte de gente porque a gente pode melhorar esse monte de gente, né? Os pais que veem os alunos engajados com isso, os professores que começam a abrir mais espaços para os alunos, a escola que começa a ter um olhar, né, para aqueles que a gente não consegue olhar, porque uma das características do bullying é ele acontecer longe dos olhos da autoridade, ele é então, velado. Ele é velado. Nossa, mas ninguém viu aqui na escola. Não, a gente não viu, não é porque a gente não cuida, né? Mas porque a característica dele é ser escondido de nós, autoridade, mas não escondido aos olhos dos colegas. Então, esses colegas precisam assistir, esses colegas precisam olhar para poderem atuar, né? Protegendo, defendendo, enfim, aí tem diversas formas, né, de se atuar. Sim. Ô, Sam, e aí... Então, vamos retomar. Então, os alunos escolhem os próprios alunos. Quantos alunos por turma? 3. E, na verdade, Thaís, a escolha não é assim, vamos escolher, montar uma equipe de ajuda, vamos fazer uma escolha. Pego essa dinâmica e pronto. Não, é uma escolha que precisa movimentar a escola toda. Então, a equipe de ajuda não salva escola nenhuma. Então, a escola precisa estar engajada em repensar uma série de questões. A escola precisa estar engajada a repensar as relações com o conhecimento, as relações com a autoridade, as relações, a forma com que se estabelecem regras. Então, a escola precisa repensar o seu caminho, né? Então, não dá para achar que a equipe de ajuda salva tudo, tá? Então, ela é uma das ações que a escola precisa. Não é uma ação isolada, né?
Ah, Não. vamos montar a equipe de ajuda para resolver os problemas que a gente tem, e aí a equipe de ajuda ela dá conta de melhorar a qualidade da convivência. Na verdade, é um trabalho que integra, né, esse trabalho que é maior, que você está falando. Mesmo Né? Então, porque, Thaís, se a gente pensar ela assim, de forma isolada, eles vão ter muitas dificuldades, porque um dos papéis da autoridade é abrir espaço para que o aluno seja realmente protagonista. E o que a gente vê em muitas escolas é assim, eu abro espaço para aquilo que eu quero que o aluno faça. Né? Então, assim, precisa fazer lembrancinha de não sei o quê, os alunos fazem. Sabe, aluno mão de obra barata? Não é aluno mão de obra barata, né? Então, a escola realmente precisa permitir esse espaço de protagonismo. E é um choque para os professores dar esse espaço, porque os alunos vão questionar, os alunos vão atuar, né? Enfim, é a forma com que eles são protagonistas, é característico da faixa etária deles, né? Então, a escola precisa estar pensando e estar consciente daquilo que eles vão ver os alunos fazendo. Né? Então, se for só uma ação isolada, os alunos terão muita dificuldade e essa equipe é muito possível que morra daqui a um tempo, né? De tanto bater, né, na mesma pedra e não conseguir fazer um furinho na pedra, né? Enfim, então precisa ser como um todo, né? E assim, a escolha não é só a dinâmica, né? Então, por exemplo, dentre tudo isso, a escola coloca uma disciplina que com uma aula com professores específicos, que a gente chama professores tutores, né, que eles também são formados especificamente para isso, que é uma disciplina onde a gente vai falar dos valores, das convivências, através de diversas estratégias, né. E aí, em determinado momento dessa disciplina, onde se fala de autoconhecimento, de linguagem, de resolução de conflito, a gente vai entrar no tema bullying, né. Então, aí a gente fala do faz bullying. Parte de um outro, né, de um currículo, de um outro contexto aí, né, não é... Então, existe uma disciplina específica para trabalhar a convivência entre os alunos, é onde a gente trabalha a assembleia, é onde a gente trabalha outros temas, né? Como você disse, autoconhecimento, conflitos, o próprio bullying, e aí, linguagem, e aí a gente tem um trabalho que é voltado para isso. Então, não é uma ação que está solta no meio de, vou pegar a aula de português e fazer uma dinâmica e escolher a equipe de ajuda, né? Não, ela precisa ser sistematizada, ela precisa ser intencional, não é o tempo que me sobra, isso faz parte mesmo daquilo que a gente acredita, né, enfim. E aí, dentro desse bloco, então, ok, vamos começar uma equipe de ajuda. Então, nessa aula, a gente vai discutir sobre os valores, sobre situações que os valores faltam, e a gente entra na questão do bullying, caracteriza o bullying, tudo de forma muito dinâmica. Aí, uma das ações para a escolha é a tabulação dos problemas de convivência de cada turma. Então, cada turma vai responder um questionário com diversas situações de intimidação, né, que ocorrem na classe. E aí, como a constância, né, assim, é uma das características, então a gente coloca se isso aconteceu nunca, uma vez, duas vezes, ou acontece todos os dias. Então, e quem precisa tabular isso? Quem precisa tabular são os próprios alunos da turma, porque eles começam a pensar, não, isso não tem na nossa classe, isso não tem na nossa classe, imagina, a gente vive super bem, a gente é super amigo, né? E daí, quando eles vão tabular, eles veem que algumas coisas acontecem com 2, 3 alunos. Mas só 2, só 3. Numa classe de 20, numa classe de 20 e pouco, é 10%. Que seja um. E que seja uma pessoa que está em sofrimento, né? E aí, nesse questionário, a gente tem a frequência, às vezes é todo dia, né? Então, a partir do momento que a gente tem um que já está em sofrimento, a gente precisa olhar para esse sujeito. Então, né? Então, é a partir disso que eles veem, opa, nossa turma tem problema, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí, a partir da verificação por parte dos alunos, aí, então, a gente propõe a equipe, fala para eles mais ou menos como funciona, e a gente começa, então, a escolha. E daí, então, eles votam nos amigos que têm aquelas características que eles fizeram na dinâmica do segredo, e daí 3 alunos são escolhidos, né? Mas ao serem escolhidos, eles precisam assumir todo o compromisso que vem com isso. Então, tem uma formação específica, que é um dia só para isso, porque não é só eu querer ajudar, não são alunos só com boa vontade. Boa vontade não dá conta, ajuda muito, mas não dá conta, né? Porque é o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, não, eles vão precisar pensar, né, e aprender a falar de um jeito diferente, a escutar de um jeito diferente, a intervir de um jeito diferente, inclusive ajudar.
porque é batata, assim, para todos eles, Thaís. Eles querem ajudar e o primeiro choque é, eu sou da equipe de ajuda, posso te ajudar? Não. Eu não te conheço, você não é meu melhor amigo, por que que eu vou querer sua ajuda, né? Então, a gente até, na formação, que ela também traz, aí tem um dia específico para eles se formarem, é um dia fora do horário de aula, então daí eles vão falar sobre empatia, eles vão estudar a assertividade, a linguagem, a escutativa, que eles acham que eles vão ter que dar conselho, não tem que dar conselho, eles acham que eles têm que saber resolver problema, eles não resolvem problemas de ninguém. O problema Eles não do vão amigo atuar como um continua sendo o psicólogo, amigo. né? A gente às vezes Não, de tem forma alguma. alguns educadores que acham, ou pais, né? Mas ele vai fazer o trabalho de um psicólogo, né? Vai resolver os problemas do outro, vai, enfim, lidar com problemas do outro. Não é esse o objetivo, né? Não, não. Eles Do têm aluno. que estar junto, acolher, né? Não julgar e estar junto. E o que a gente insiste muito na formação com eles é que o problema do outro não é seu problema. Continua sendo do outro. Porque se a gente tiver que carregar os nossos e os do outro, nosso cargo fica muito pesado. Né? Então, nossa carga vai pesando demais e a gente não está preparado para isso. Então, o problema é dele, é ele que vai resolver. A gente vai estar junto para clarificar as ideias, a gente vai estar junto, né? Eles estarão juntos para o outro se sentir acolhido, se sentir defendido, protegido, pronto, mas o problema é dele. Então, na formação, eles inclusive estudam as fases de ajuda. Então, eles aprendem a olhar, aquela pessoa está precisando de ajuda, eu não vou chegar a oferecer ajuda, porque ele não vai aceitar, né? Então, como eu chego? Então, tem a fase que eles têm que ir se aproximando, que a gente chama de aproximação, acompanhamento, aprofundamento, e aí todas essas fases. Então, quando você ganhou a confiança, aí entra nessa fase. Quando a pessoa te contou o que está acontecendo, a gente atua dessa maneira. Quando o problema está resolvido, é hora da gente tirar o pé. Não que a gente vai abandonar essa pessoa, mas é hora dessa pessoa caminhar sozinha. Até isso a gente ensina os meninos e as meninas das equipes de ajuda, né? A gente oferece ajuda e tira, porque a pessoa não pode ficar com a gente da equipe de ajuda como muleta, né? Então, quem é da equipe de ajuda não vai ser a muleta de ninguém, né? Então, é a pessoa que vai ajudar o outro a abrir as asas e voar, né? Ô, Sandy, então, tem situações que a equipe de ajuda ela não atua, né? Situações que são graves, situações de abuso sexual, de pedofilia e risco à vida. A gente deixa isso muito claro, muito claro. Então, a primeira coisa que a gente precisa falar, vocês têm a confiança dos amigos de vocês. Então, a primeira coisa é a confidencialidade. Soube de um problema, não tem que contar para professor, não tem que contar para coordenador, não tem que contar para orientador. É o problema comum do dia a dia para você. Então, a gente ensina até isso, a questão da confiabilidade. Então, o que chega na equipe de ajuda não sai da equipe de ajuda, fica entre eles, não é para sair fazendo fofoca por aí, ok. Mas tem coisas que não. Então, quando eles sabem que um aluno está colocando a vida em risco, quando eles estão se envolvendo com alguém que parece um caso de pedofilia. Então, isso, de forma situações alguma, de automutilação, suicídio. Automutilação. Então, a primeira coisa, encaminha para o adulto responsável. E tem sempre um adulto que é o responsável pela equipe de ajuda, né? Então, encaminha para ele. Aí eles até perguntam, porque a gente insiste tanto na confiabilidade, que eles falam, mas aí se eu contar, eu vou perder a confiança do meu amigo. E a gente ensina a eles também a hierarquizar, porque a gente pergunta para eles, tá, ok, a gente tem numa balança a confiança e do outro lado a gente tem a vida. O que é mais importante? A vida. Então, se precisar, a gente perde a confiança para defender a vida desse colega, né? Ou então, como a gente faz isso para a gente perder menos a confiança? Então, a gente vai construindo isso com eles, porque eles não querem perder a confiança, mas a vida está em risco, né? Então, a gente fala, ó, nesses casos, encaminha direto para o adulto responsável. Aí é o orientador, enfim, né? O professor, né? Cada escola tem um caminho, né? Então, e assim, eles são jovens, eles não vão acertar sempre, né? Então, nós adultos precisamos entender que eles também estão em formação. Então, nós estamos juntos com eles, para que eles cresçam, para que eles evoluam nessas ações, né? E tudo bem errar.